Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. Claro que é sobre tecnologia demais. O que podia ser? Pedro e Cora toda quinta-feira, toda terça-feira no seu canal favorito do YouTube, que é o Meio, ou então na sua plataforma também favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está amiga Cora Roney. A gente tinha que ter escolhido outro tema, né, Cora? Ou não? Eu não sei, porque a humanidade é o que é. Você nem sabe do que a gente vai falar, né? Bem. Claro, a gente fala tanto, sabe, de desemprego causado por inteligência artificial, mas tem um tipo de emprego que está proliferando, principalmente na África e na Ásia, sobre o qual a gente fala pouco demais, que é emprego mesmo para milhões de pessoas, que é o de treinador de algoritmos de inteligência artificial, que meio que repete uma coisa que já existia numa escala um pouco menor nas redes sociais, que é aquela coisa das pessoas que ficam moderando redes sociais, que a gente precisa também numa quantidade abissal de gente que fica vendo as piores coisas, né? Olha, é uma coisa impressionante, né? Esse negócio de ver as piores coisas, porque quando você pega uma rede limpinha, a gente às vezes leva susto até onde a gente menos espera. No outro dia eu vi prostituição no Twitter e fiquei chocada, não pela prostituição, mas digo, gente, isso aqui não é seguro no trabalho. Você imagina que não é safe for work, não. Você imagina que você está na sala de casa ou você tá no trabalho e você abre O Twitter. o Twitter, você vê lá aquela palavra específica no Trending Topics, você clica lá e paf. E paf, aquela foto, Não é uma vídeo. metáfora, é um vídeo real. Bom, mas para você ter um Facebook minimamente viável, visível no sentido de se poder ver aquilo, tem um exército de pessoas que vê coisas horrorosas. E são coisas horrorosas mesmo. São. Olha, a BBC, essa semana, divulgou uma reportagem sobre o desmantelamento de um grupo de torturadores de macacos. Que coisa horrorosa. É muito esquisito, sabe o que é? Grupos de pessoas que pagam a outras pessoas para torturar macacos. Tipicamente são ingleses e americanos em rede, que descobrem um que eles chamam de video operator, que é o VO, que está na Indonésia, ou no Vietnã, ou sei lá onde, em algum país da Ásia, e pagam a essa pessoa, transferem dinheiro a essa pessoa para torturar filhotes de macaco das piores formas possíveis. Essas pessoas têm ideias perversas e transferem dinheiro para esses caras doentes. Aliás, mais doentes ainda são os que transferem o dinheiro, porque aqueles lá, em última análise, você pode dizer que é um meio de vida horroroso, mas é assim no desespero. Que está no desespero, mas fazem isso para torturar os macacos. E a primeira coisa que eu pensei quando eu li essa matéria, que foi um furo da BBC, foi uma reportagem investigativa que durou muito tempo, muito bem conduzida. Eles estiveram em todos os lugares, eles chegaram à Indonésia, eles descobriram as pessoas que estavam por trás dos codinomes, eles se infiltraram nesses grupos. Mas a primeira coisa que eu pensei, quando eu vi essa matéria, foi exatamente nos moderadores de conteúdo, porque havia vídeos desses no YouTube,
quando a BBC perguntou, coisas, etc., YouTube tirou. Enquanto isso, no Facebook aumentou muito, porque tiraram alguma coisa do Facebook, mas não o suficiente desses grupos migraram para o Facebook. E, óbvio, estão todos no Telegram. Todas essas transações, a barra pesada mesmo, acontece no Telegram, como sempre. Uhum. Eu li uma entrevista, um trechinho de uma conversa com o investigador policial, o detetive, que pegou esse caso quando a BBC chamou a atenção para isso. E ele é um cara especializado em acabar com redes de pedofilia. E quando chegou esse dossiê na mesa dele, ele ficou meio perplexo, disse, mas por que macacos, né? E por que os macacos para ele? Porque ele achou que era uma coisa para o pessoal de meio ambiente ou qualquer coisa assim, proteção animal. Ele não trabalha na proteção animal. Ele é especializado em redes de pedofilia. E quando ele viu os vídeos, ele disse, não, mas é exatamente igual à pedofilia. Nossa. Exatamente igual. A mesmíssima coisa, ele diz, inclusive, o tipo de reação das pessoas, o tipo de comportamento, os nomes que as pessoas se dão, a ordem hierárquica, eles tudo absolutamente igual a uma rede de pedofilia. É uma mistura de sordidez com sadismo. É inacreditável, inacreditável. E há heróis anônimos, porque tudo isso, essa coisa da BBC também começou com duas pessoas completamente comuns que estavam nos seus respectivos computadores, um no Caribe, a outra num canto qualquer da Inglaterra, sei lá, por acaso, vendo vídeos de macacos, porque gostam de vídeos de bichos, e por acaso descobriram isso em dois momentos mais ou menos semelhantes, mas acabaram entrando em contato os dois, enfim. Então, são essas pessoas do bem que começaram a deslindar isso. Mas o que eu pensei imediatamente é isso. Digo, gente, quanto horror que um moderador de conteúdo numa rede social é obrigado a ver, né? Não, é isso mesmo. Pedofilia é uma coisa muito forte as redes de pedofilia foram... A internet permite que quaisquer grupos de interesses raros se encontrem. Isso quer dizer que a gente está falando de colecionadores de figurinhas de Copa do Mundo anteriores a 1950. Isso quer dizer que a gente está falando de pedófilos. Né? A internet facilita quaisquer encontros desse tipo. Exatamente. Agora, quem faz moderação de rede social, inevitavelmente, quando chega alguma coisa denunciada para um moderador, já é alguma coisa que não devia estar lá. Né? E a pessoa é obrigada a ver aquilo que está sendo denunciado por muita gente em todas as redes, né? No Twitter, no Facebook, no Instagram, em todas as redes. Algumas coisas o filtro de inteligência artificial pega, mas a maior parte das coisas o filtro de inteligência... Aquilo que o filtro não pegou, vai para um ser humano ver se pode ou não pode. Exatamente essa oportunidade de emprego que você estava falando. Das pessoas que têm que treinar a inteligência artificial. A questão da inteligência artificial, o treinamento é um pouco diferente, porque não é... O problema ali não é você ser exposto ao pior da humanidade, né? E todos os traumas psicológicos que vêm com isso. E vem trauma. Tem vários estudos a respeito da barra pesada que é fazer moderação de rede. O problema do treinamento de inteligência artificial é a monotonia. Você vê, por exemplo, a pessoa que treina algoritmo de carro autônomo. O que é treinar o algoritmo do carro autônomo? Você pega horas e horas e horas de vídeo, e para cada frame de vídeo, para cada quadro do vídeo, você tem que fazer um quadrado em volta de todos os carros.
Todos os carros que estão ao redor. Então tem a câmera da frente do carro autônomo, as câmeras laterais. Aí você tem que marcar, isso aqui é um carro, isso aqui é um carro, isso aqui é um carro. Próximo quadro, isso aqui é um carro, isso aqui é um carro, isso aqui é um carro. Próximo quadro. Gente, é de matar. Agora, imagina que você, para trabalhar, você ganha $10 por 1 hora de trabalho. Eu estou falando esse número aleatoriamente. Você ganha um valor. Veja, são pessoas que moram em países pobres da África, países. Não é $10 por 1 hora de trabalho, é muito menos do que isso. Na Índia, eu estava checando esses números por acaso, por causa da matéria da BBC e desse meu horror ao fato das pessoas terem que ver isso. E eu descobri que você ganha em torno de R$ 5.000 por mês na Índia. Quer dizer, em termos de Índia, É um salário bom. É um salário bem remunerado, mas não paga nenhuma fração do dano psicológico. O problema desse salário de treinamento de inteligência artificial é que te dá, em geral, os treinadores de inteligência artificial são jovens, e o trabalho no primeiro momento parece muito atraente, porque é uma coisa que você pode fazer em casa, é uma coisa que banca uma conexão de internet para você boa. Você ganha computador da empresa, você ganha computador, e você tem um salário que te dá um certo status na comunidade onde você está. Você ganha acima da média das pessoas. O problema é que, primeiro, é um trabalho profundamente monótono e depois é um trabalho, para boa parte das pessoas que o fazem, sem qualquer sentido. É aquela coisa de por que eu estou fazendo isso? Você vai empilhando os meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, em que as pessoas estão trabalhando por hora, né? Então estão empilhando horas, né? 10 horas por dia, 12 horas por dia, fazendo quadrado em volta de carro, fazendo quadrado em volta de carro, fazendo quadrado em volta de carro. Agora, eu estou dando o exemplo de carro autônomo. Reconhecer o cachorro na foto, reconhecer o cachorro na foto, reconhecer o cachorro na foto, reconhecer um cachorro na moto. Aqui tem um cachorro, aqui tem um cachorro, aqui tem um cachorro, aqui tem um cachorro, aqui não tem um cachorro. É assim que os algoritmos são, é assim que a gente tem um Midjourney, um DALL-E, que produz uma fotografia estupenda de cachorro. É porque milhões de pessoas ficaram em milhões de fotos, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um cachorro. Isso aqui é um cachorro. As pessoas enlouquecem. Tem crises, você vai você vai criando com o passar do tempo uma sensação generalizada de uma vida sem sentido. Você perde a capacidade de ter interesse pela vida. Evidentemente que isso não acontece com todo mundo, mas tem um aspecto de crueldade com essa coisa de treinamento de banco de dados que é imenso. E o porque problema é muito abstrato, né? Se você pensar bem. Se você ia antigamente ou até hoje para uma tecelagem, a pessoa vê o fruto do trabalho dela. É monótono, você tem aquele tear, você tem que puxar o tear, não sei exatamente qual é o gesto que você faz com o tear, mas você está tecendo o negócio ali e você vê o tecido que você produziu. É um trabalho de criação. Você pode pegar. É um trabalho de criação. Você pode pegar o que você fez, né? Mas a coisa abstrata e sem uma compreensão por trás, quer dizer, uma coisa abstrata que não faz sentido, pode ser muito difícil, né? Agora, a gente também está é isso mesmo, pode ser muito difícil, mas tem um outro ponto aí que é o seguinte: pessoas fazendo esse tipo de trabalho passarão a ser mais e mais necessárias. E porque a gente vai usar cada vez mais inteligência artificial. E você tem que ajudar o computador a perceber os padrões. Então, se é identificar um carro, se é identificar... A gente vai ter um aumento desse tipo de emprego justamente no momento em que outros tipos de emprego para mão de obra pouco qualificada vão ser substituídos por automação, por algoritmos que são treinados por essas pessoas.
Tem um aspecto, Cora, que é muito parecido com o início da era industrial, em que você tinha aquelas massas de pessoas Estava pensando nisso. que iam para o chão de fábrica trabalhar em condições absolutamente subhumanas. Quando chega o século XX, quando chega os anos 40, 50, 60, a vida no chão de fábrica começa a melhorar muito. Você começa a ter gente capaz de ter uma vida de classe média trabalhando como operário nas fábricas. Agora, o século XIX inteiro Tempos e o modernos. início é o tempos modernos de Charles Chaplin, é isso mesmo. Aliás, é exatamente o tempos modernos de Charles Chaplin. Estamos vivendo os novos... A história se repete, A né? história se repete. A É história se repete. inacreditável. Mas eu tenho que te contar que eu fiquei tão horrorizada com essa coisa da tortura dos macacos, viu? Porque É engraçado, acho que até vale comentar esse negócio. Quando você sugeriu primeiro a gente usar isso como tema, minha primeira reação foi: eu não quero falar sobre macaco torturado, não. Porque é nem aquela eu. coisa. Não, eu sei disso, mas ao mesmo tempo é aquele momento em que, quando a gente começou a conversar justamente sobre. Porque a gente não quer falar sobre as pessoas sádicas, né? Mas quando a gente começa a pensar na quantidade de pessoas que são obrigadas profissionalmente a serem expostas a esse sadismo, você começa a perceber que os desdobramentos da crueldade do sadismo só... São inacreditáveis. Eu ontem, quando li a matéria da BBC, eu li de madrugada essa matéria e pensei se eu compartilhava ou não. Eu pensei, não vou compartilhar isso. Eu não quero que os meus seguidores, os meus leitores tenham o choque que eu tive agora de abrir mais essa porta para o mal, né? Mas não tem jeito, porque é uma matéria da BBC, já está em todos os cantos, enfim. Fatalmente todo mundo vai saber disso, mas... E ainda bem que a BBC fez esse tipo de Graças matéria, a Deus. porque ao Sim. mesmo tempo Muito obrigada, BBC. Você leva a polícia a investigar, né? Agora, você sabe que isso me lembrou que, na época do Fotolog, portanto, a gente está falando de 20 anos atrás, talvez? A princípios dos anos 2000, por aí. Eu fiz uma boa amiga. Anterior ao Flickr. Eu fiz uma boa amiga chamada Karen. Era uma americana que morava em Xi'an, na China. Ela era professora de inglês. Sabe esse tipo de pessoa que volta, jovens aventureiros que vão ensinar inglês na China ou aqui ou ali para conhecer o mundo, né? E ela, durante muito tempo, ela estava com um lindo apartamentinho em vista, em frente a um parque e tal. No fim, ela conseguiu alugar aquele apartamento. Ela ficou exatamente 3 meses naquele apartamento e foi embora. E foi embora horrorizada e tal. E aí eu, conversando com ela, falei, por que você saiu do... Ela disse, porque na esquina daquele apartamento ficava um sujeito que tinha um macaco e os caras passavam pela rua, os transeuntes, e pagavam a esse sujeito para torturar o macaco. Era a diversão deles ver aquele macaco sofrer. Que horror. Eu não tenho nem... Isso escapa de uma tal maneira, né, da cabeça da gente, mas o ser humano é muito perverso, porque na Idade Média não, até 200 anos atrás você tinha o bear baiting, né, que era a tortura dos ursos. A pessoa tinha o urso e ficava provocando, lembra? Lembra não? Quer dizer, você deve ter lido sobre isso. É que macaco tem um degrau a mais de crueldade, eu não tô dizendo que Sim, existe... porque é muito perto da gente. Porque né? a gente reconhece... A gente reconhece a proximidade... São bebês de macacos, são nenenzinhos. Claro, que horror. É uma coisa... É horrível. É assim, tipo... Agora, imagina você passar a vida do vídeo de pedofilia para o vídeo de tortura de bicho, para o vídeo de... Vídeo de tortura de gente. A gente... Olha, o Facebook foi processado em 2020 por um grupo de moderadores que fez esse processo por causa de problemas mentais. A gente vai precisar encontrar um caminho, porque tudo bem,
são trabalhos necessários. É um trabalho importante que seja realizado. Agora, a gente vai ter que encontrar um caminho de dar dignidade a esse tipo de trabalho. Porque eu não sei se são férias mais longas. Proteção se mental, eu não sei pois como, mas... tem que ter... Enfim, certamente Você há vê, a gente especialistas. fala e a gente fica horrorizado. Isso dá um peso ao nosso dia, né? E a gente só está imaginando, a gente não Exatamente. E nós estamos e não quisemos tocar no assunto, nem eu nem você. Eu não quis compartilhar porque não quis ferir as pessoas no meu entorno com uma notícia horrorosa dessas. Você imagina o que é o cotidiano de uma pessoa assim? E eu me pergunto se há ajuda psicológica que baste. Porque não é possível desver o que você viu, né? Mas, ao mesmo tempo, é que nem trabalho de polícia. O trabalho é necessário. É, claro. Talvez exista uma vocação, mas precisa ser bem remunerado, precisa ter certas garantias de proteção, a moderação humana é necessária, não tem... Enfim. Olha, eu antes de bloquear a tal pequena cidade no Facebook, antes de conseguir fechar minha conta com um razoável sucesso, eu moderava o conteúdo e a gente estava numa época política tumultuada. Tinha dia que eu ia doente para a cama por causa das coisas que eu tinha lido, né? Uhum. Você imagina ver? Nos vemos na terça, Cora? Oh, com certeza com um assunto bem mais leve, prometo. Espero.